Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E hoje nós vamos estudar um pouquinho de gramática no setor de análise sintática e vamos falar sobre os objetos indiretos e também objetos pleonásticos. Espero que você consiga entender tudo e, por favor, participe conosco. Faça a sua inscrição aqui no canal. É muito bom ter você aqui para deixar aquele like no vídeo, também participar com seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando lançarmos nossas novas aulas. Um grande abraço a todos e eu te encontro em nossa aula de hoje. Até mais! E vamos dar sequência ao nosso estudo sobre objetos, os termos integrantes da oração. Em nosso último encontro, havíamos falado sobre objeto direto e objeto direto preposicionado. No encontro de hoje, vamos fazer alguns exercícios e também explicar para você como funciona o objeto indireto. É muito simples. Acompanhe comigo na tela. Quanto à relação, ele sempre vem associado a um verbo transitivo indireto. O que significa isso? Ele vai exigir uma preposição. Quanto à forma, por meio de preposição obrigatoriamente exigida pelo verbo. É diferente do objeto direto. Aqui você precisa de uma preposição e essa preposição é obrigatória. E também o papel semântico, o que ele significa, é o que nós já havíamos dito. Todos os objetos são os alvos, os pacientes, o destinatário ou beneficiário de uma ação. Aqui na tela você tem um exemplo que o investidor esperto, ele desconfia de lucros fáceis. Você perceba o seguinte, que o verbo desconfiar, ele exige preposição de. E esta não pode desaparecer em nenhum momento. Não é aceitável uma frase, por exemplo, o povo desconfiou o prefeito. Não daria nem lógica. Por isso é que quando nós estudamos preposições, nós havíamos dito que são palavras que se subordinam a outras. Elas se conectam a outra palavra e a ela não se desvincula dela. Fica ali ligadinho. Aqui no caso, é um contexto de ligação para o verbo. Por isso que nós chamamos de complementos verbais preposicionados, que são os objetos indiretos. Quer dizer que o verbo precisa ser transitivo, indireto para isso. Não se confunda. E agora, veja mais exemplos. Aqui na tela comigo. O direito à educação compete a todo cidadão. Seria muito fácil nós olharmos o sujeito, o verbo e o complemento, o S, o V e o C. Seria isso a grade de comunicação da nossa língua. A base, o sujeito conjuga o verbo competir, aqui nós já estamos dentro do predicado. E compete a, se compete, compete a. Exigiu preposição obrigatória, já é objeto indireto e seria o destinatário da competência. A todo cidadão. O cidadão recebe isso daí, tudo bem? Agora, um outro modelo. Muitos poetas dedicavam. Agora nós precisamos nos atentar, porque é o seguinte, quando nós temos verbos, podemos ter dois complementos para esse mesmo verbo. Nós chamamos verbos bitransitivos. Com verbos transitivos, diretos e indiretos, o objeto indireto quase sempre é o destinatário ou o beneficiário da ação. E o objeto direto, a coisa recebida. Perceba aqui na tela, muitos poetas dedicavam. O que eles dedicavam? Que coisa? Os versos, seus versos. Isso é o objeto direto, porque ligou-se ao verbo sem nenhuma preposição obrigatória. Agora, quem é o receptor, o destinatário, a pessoa aqui, no caso, ligada, para podermos orientar você a entender bem, dedicavam a seus benfeitores. Aqui, você percebeu que é o destinatário desta dedicação. Sempre não vá se confundir que os objetos são os alvos receptores, os substantivos receptores. No caso indireto, preposicionado. Você entendeu? Ficou bom? Agora é a hora de você deixar o like e também
fazer a sua pergunta para poder engajar as nossas aulas e ajudar-nos aqui no canal. Vamos fazer alguns exercícios? Junto comigo na tela. Vamos treinar os seus conhecimentos comigo agora. Analise as sentenças. Número 1. Não compete ao Senado a punição dos réus. 2. A natureza devolve ao homem os maus tratos. 3. Não convém ao Brasil a volta das ferrovias. Aqui com você agora, treine. Vamos lá. A. Em sequência, sujeito, objeto indireto e objeto direto. Em qual destas orações? Por favor, resolva o exercício e pare o vídeo exatamente agora para você ter um tempo de análise, porque na sequência eu já vou te mostrar a resposta. Já conseguiu? Veja comigo a resposta agora. E a resposta é essa aqui. Vamos conferir? A natureza é o sujeito que conjuga o verbo devolver. Na sequência, olhe a preposição ligada ao verbo devolve, devolve ao homem. O homem é o receptor da devolução. E a coisa que vai ser recebida seria os maus tratos. Objeto direto, não preposicionado, conectado ao verbo devolver. Você acertou? Que ótimo! Então, faça um favor, deixe o like, é facinho, basta você só clicar aí para poder ajudar-nos a divulgar esses vídeos. Muito bem, vamos treinar mais? Agora é a sua vez. Eu gostaria que você, juntamente comigo, fosse fazendo o exercício e respondendo para poder aprender. Vamos lá? Aqui nós temos, sintaticamente, alguns termos estão grifados e você vai ter que me falar, usando esse código, qual a função sintática exercida por esses termos grifados. Vamos começar? A letra A, objeto direto, o B, objeto indireto, e o C, não se esqueça, objeto direto preposicionado. Não vá se confundir agora. Vamos lá? Começando. Número 1. Aos convidados entregaram a programação do ano todo. Vamos fazer aqueles questionamentos? Quem entregaram? Alguém entregaram. Tudo bem. Aqui o sujeito está indeterminado. Nós não sabemos. Entregaram. Nós não temos uma noção de quem entregou isso. Mas eu sei algumas coisas. A programação do ano todo foi a coisa entregue. Olha que legal. A programação do ano todo foi entregada. Sim. Quem é que foi o receptor? Aos convidados. Os convidados receberam. Aqui cabe a você, então, perceber o seguinte: entregaram a eles. Aham, descobriu? É fácil, não foi? Muito bem, claro. Objeto indireto, complemento verbal ligado aqui ao verbo preposicionado. Ótimo. Vamos agora ver a questão número 2. Aos convidados, todos os atores receberam em seus camarins. Vamos buscar o verbo. Quem é que receberam em seus camarins? Todos os atores receberam. Então, aqui, todos os atores conjuga o verbo receber. Seria o sujeito. Então, eles, os atores, receberam. O local, em seus camarins, quem é que foi recebido? Aos convidados. Só que agora nós temos que tomar bastante cuidado. O verbo. O verbo não é receber. Quem recebe, recebe alguém. Nós não necessitamos de preposicionar o verbo porque este verbo é transitivo direto e não pede a preposição. A preposição foi colocada aqui porque o termo está antecipado, colocado antes do sujeito, estamos em hipérbato, fora da ordem, para não confundir. Perceba que a resposta clara. O verbo é transitivo direto, mas o complemento não está preposicionado para não se confundir com o sujeito, a letra C. Isso aqui você precisa tomar cuidado, porque o que manda é o verbo. Se o verbo for direto, não pode. Tudo bem? Falar que é a letra B, tá bom? Vamos lá. Número 3. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Novamente, cuidado com a análise. Tudo bem que a mulher que a dois ama é uma oração, só que ela engana.
A mulher engana, ela engana ambos, não é isso? Mas você preposicionou, porque quem engana, engana alguém. E pode dizer que eu engano a alguém, mas é uma opção. Se você antecipa o objeto, você pode. Quer dizer novamente? Isso, objeto direto preposicionado. Você está entendendo? Que bom, espero que você esteja acertando. Agora é sua vez de treinar mais um pouco. A um bom maestro, todos os músicos respeitam. Vamos fazer as perguntas. O verbo é o verbo respeitar. Se eu respeito alguém. Mas todos os músicos respeitam. Todos os músicos é o sujeito do verbo respeitar. Quem foi respeitado? O bom maestro. Só que você preposicionou. E aqui, no caso, quem respeita algo ou alguém, não necessito obrigatoriamente de ter a preposição, coloquei a preposição porque antecipei, e aqui você já sabe novamente. É o objeto direto preposicionado. Está acertando tudo? Maravilha! Onde está seu comentário? Você já deixou? Gostaria muito de ler e saber se você está entendendo. Mais um pouquinho, treine agora. Bons jantares, nenhum hóspede recusa. Só que agora nós precisamos pensar. Quem recusa? Nenhum hóspede. Se eu consigo descobrir o sujeito, o que a pessoa não recusa? Ela não recusa jantares, e é bons jantares. Se eu recuso algo não preposicionado, objeto direto. Entendemos? Ficou bom, não ficou? Espero que você tenha acertado tudo. Vamos agora um pouquinho mais e preste bastante atenção para que você aprenda uma outra modalidade. Existe também em língua portuguesa, mas isso aqui é muito pouco usado, porque é uma questão até de estilo mais literário. Mas é interessante você saber para que você não erre a leitura. Existe o objeto pleonástico. Como nós sabemos, pleonasmo é redundância. Mas ele diz que, por razões de estilo, podem os objetos vir repetidos na mesma frase. Isso é muito importante, constituindo aquilo que se chama de objeto direto ou indireto, só que pleonástico, que seria a repetição de uma palavra ou informação já contida na frase. Mas vamos ver os exemplos aqui, porque às vezes você fica um pouco duvidoso sobre o assunto, como isso funciona. Veja aqui comigo. A correntinha. Perceba o uso da vírgula. Quando nós usamos essa marcação aqui dentro do texto, não é que nós desconectamos, mas nós estamos antecipando para poder repetir depois. Você disse que a correntinha guardou-a no bolso da camisa de riscado. O autor fez o uso do objeto repetido. Aqui o objeto que ele repetiu. E aqui ele volta com o pronome oblíquo, que fique muito claro para todos nós. Como funciona? Contextualizando o termo para análise sintática, um objeto pleonástico, obviamente, estará expresso na frase duas vezes. Só que aqui, sobre a forma de um pronome pessoal oblíquo, átono. Não vá fazer confusão. Vou falar de novo para você ficar com a cabecinha bem certinha e entender tudo. A correntinha é o complemento daquilo que foi guardado. Eu antecipo, marco com a vírgula e repito depois com o pronome adequado, porque o a é nada mais, nada menos do que a correntinha que ele guardou no bolso da camisa. Só que é uma questão que você precisa tomar cuidado, não é? Você viu, bem literário, bem clássico, bem bonito o uso. Vamos falar do objeto agora indireto? Aos inimigos. Não lhes daremos o prazer da vingança. Vamos prestar atenção. Você antecipa o objeto indireto preposicionado. Aqui, veja que interessante. E depois você repete com lhe, porque o lhe já é objeto indireto mesmo, sempre será, que é o complemento do verbo dar. Você deu, quem recebeu? O inimigo. Então, daremos para eles, aos inimigos, ok? O prazer da vingança. Mas aqui no caso, você não dará aos inimigos o prazer da vingança. Como você usa o objeto pleonástico, veja que estrutura diferente. Aos inimigos, vírgula. Não lhes
daremos o prazer da vingança. É como se você frisasse, desse um grande peso sobre aquilo que você falou anteriormente. É muito interessante, só que é pouco utilizado, porque realmente, se você for precisar, essa é a estrutura. Antecipe o objeto, seja ele direto ou indireto, e repita com o pronome oblíquo adequado. Para você treinar um pouco, vamos fazer alguns exercícios de reforço e aprender como isso funciona. Um recurso para dar ênfase ao objeto, tanto direto ou indireto, consiste em repeti-lo. Os pronomes o e lhe são sempre utilizados nessa operação, como se observa nos modelos que nós temos aqui para você. Por exemplo, estes casos já comentei. Agora você vai fazer o uso. Estes casos já os comentei. Porque o verbo é direto. Quem comenta, comenta estes casos. Aqui, ao mestre não convém a proposta. O que podemos dizer? Ao mestre não lhe convém a proposta. Por quê? A proposta não convém a ele. Aqui o objeto é indireto. Quando o objeto for indireto, use o lhe. Quando o objeto for direto, use o os ou as. Vamos fazer o exercício? Eu creio que você entendeu. Tudo bem? Vamos olhar comigo. Começando. Estas recomendações eu faço com insistência. Agora é a sua vez. Escreva e pare o vídeo um pouquinho para poder resolver aí. Parou? Conseguiu? E vamos ver a resposta. Estas recomendações, vírgula. Eu as faço com insistência. Eu faço as recomendações. Acertou? Muito bem. Sequência. Ao povo não cabe o direito de execução da lei. Pare um pouquinho, anote e vamos conferir a resposta. Já fez isso? Então vamos conferir. Ao povo, vírgula, não lhe cabe o direito de execução da lei. Ficou claro isso, não ficou? Você tome bastante cuidado com esses usos, porque às vezes a pessoa não sabe ler isso. E é para essa proposta que nós estamos te passando essas informações. Agora mais um pouquinho de treino. As suas violetas na janela, não poupei água. Quer dizer, eu não poupei água às suas violetas. Aqui nós vamos tomar cuidado para usar corretamente o pronome, não é? Para repetir, fazer o pleonasmo aqui. Vamos fazer? Resposta? Você já fez aí. Pare um pouquinho o vídeo. Pronto. Conferindo. As suas violetas, vírgula. Na janela, não lhes poupei água. E agora o último modelo. Vamos resolver? As festas carnavalescas, Recife comemora muito antes da data. Como é que nós vamos resolver isso? Fica fácil, não é? Pare o vídeo um pouquinho e vamos lá. Comigo. As festas carnavalescas, Recife as comemora muito antes da data. Espero que você tenha entendido. Esse vídeo também vai ficando por aqui, porque no próximo vamos terminar o nosso assunto sobre objetos, fazermos mais exercícios e aprendermos cada vez mais essa matéria tão importante da língua portuguesa. Um grande abraço a todos e muito, muito obrigado pela sua atenção. Até mais, pessoal.